Primeiramente, bom dia, eu me chamo Sofia Meneghel, eu sou aluna da quarta, indo para a quinta fase do bacharelado em matemática aqui da UFSC. O título da minha palestra hoje é Harmonia Espacial e Teoria dos Nós. O que a gente vai falar, assim, dando um sumário pequenininho, para começar falando primeiro de movimento Laban, que é de onde surge a harmonia espacial, e depois a gente vai tentar embutir alguns nós nas escalas de coreologia. Isso vai fazer mais sentido quando eu for explicando o que está acontecendo aqui. Então, começamos falando sobre análise de movimento Laban. Para isso, precisa se fazer uma pergunta. Eu gosto muito de fazer a analogia com a música, quando eu vou fazer análise de movimento. Porque, assim, quem toca instrumento, geralmente, para poder tocar uma obra, uma música, usa uma partitura. Se você vê um vídeo de alguém tocando a música que você quer tocar, você até conseguiria mais ou menos ver o que teria que ser feito pelo vídeo. Mas não se compara a você ter uma partitura na tua mão certinho para poder se guiar. E é daí que surge a análise de movimento. Ela surge com a dança, ali em meados do século XVII, XVIII, com uma necessidade crescente de formalizar os movimentos de dança. Por quê? Porque é uma coreografia. Mas como que você vai passar essa coreografia para alguém? Você mostra? Você fala para a pessoa? Isso tudo é muito subjetivo, porque cada pessoa tem uma interpretação diferente do movimento no seu próprio corpo. Então, começou a cada vez mais se fazer necessário uma maneira, uma formalização do movimento do corpo humano. E aqui começando, apesar da dança ter começado esse movimento de formalização, são outras áreas do conhecimento que também se beneficiam de um estudo sistemático do movimento, como educação física, dança, como eu já falei, teatro, artes cênicas no geral, biologia, psicologia e outras mais. Mas daí me vem a pergunta, mas como que você vai descrever, vai formalizar sistematicamente todo e qualquer movimento do corpo? Assim, é tranquilo, tipo, eu vou criar um símbolo que representa eu levantando minha mão, meu braço direito. Aí outro símbolo pro braço esquerdo. Aí um pra perna. Aí pro mamamã. Mas daí, e os dedos? Muitos dedos. E os dedos dos pés? E os pés? E a cabeça? E para onde que teu olho tá olhando? E tudo isso começa a empilhar, começa a ficar uma coisa muito, muito difícil. E assim, depois de vários séculos de fracassadas e tentativas realmente de bailarinos e de coreógrafos, porque isso só foi virar, digamos assim, a análise de movimento só foi virar um assunto que era de interesse para o resto do mundo, digamos assim, de pessoas que não trabalham com a dança e com as artes cênicas, ali para o meio do século XX. Então, até o meio do século XX, quem se preocupava com isso eram os bailarinos e os coreógrafos. Basicamente, todo grande coreógrafo, até a metade do século XX, criou a sua própria notação de coreografia. Mas, apesar de parecer idiota o que eu vou falar agora, o motivo que essas notações não se tornaram a norma é porque eles criavam essas notações, só que eles não explicavam para ninguém como que elas funcionavam. Então, como eu falei, quase todo grande coreógrafo até o meio do século XX tinha sua própria notação de coreografia. Mas ninguém sabia escrever naquilo além do próprio coreógrafo, né? Então, como é que isso vai se tornar algo universal? Eis que, em meados da década de 1920, aparece um bailarino húngaro chamado Rudolf Laban. Ele era arquiteto, apesar de ele ser bailarino, ele havia se formado em arquitetura na juventude dele. E, a partir dos conhecimentos de arquitetura dele, ele vai iniciar o desenvolvimento do que hoje é conhecido como análise de movimento Laban. Não preciso nem dizer que é conhecido hoje e que deu certo porque ele teve a ideia magnífica de ensinar o que ele estava fazendo para os alunos dele. E nesse seminário, a gente vai focar num aspecto específico do movimento Laban, que é a harmonia espacial. A harmonia
espacial é aquilo que eu estava falando lá no início, de sistematizar o estudo do movimento, tudo isso, tudo. E é o seguinte, a gente vai utilizar os sólidos platônicos, que é o cubo, né? Não o cubo. O cubo, o tetraedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro como ferramentas para entender e aprimorar a movimentação de um bailarino. A cinesfera, que é essa figura 6 aqui, é basicamente o espaço ao redor de um agente. Agente seria um bailarino, uma pessoa que está se movimentando, essa pessoa é o agente, pelo alcance de seus membros e outras partes do corpo a partir de um ponto de apoio. O ponto de apoio geralmente é o meio do corpo. Então, sabe aquelas bolinhas de hamster? Sabe aquelas bolinhas que os hamsters vão andando dentro? Ou uma vez eu lembro que tinha no shopping quando eu era pequena, que tu entrava naquelas bolas de transparente e saia rodando. Então, é basicamente isso. É como se fosse uma bola que te encobre. Então, se tu pula, a bola vai junto. Se tu deita, a bola vai junto. Porque ela tá meio que limitando até onde o teu movimento vai, basicamente. Lembra que eu falei de sistematização do movimento, sistematização de tudo do movimento? Então, a gente tem 26 direções de orientação espacial dentro de um cubo. Então, esse retângulo branco com um ponto dentro é o centro. É o teu centro, tipo teu umbigo ali, é o centro. O retângulo preto é embaixo e o retângulo rachurado é em cima. Então, basicamente, com essas 26 direções de orientação espacial, você pode, digamos, escrever. Se você pegar o papel e começar a escrever esses símbolos, você consegue uma coreografia, digamos assim, um movimento sistematizado. Você primeiro vai para um canto, depois para o meio, depois para baixo. Você escrevendo essas 26 direções de orientação espacial, você consegue dar uma sistematizada no movimento, mas não totalmente. Nesse movimento Laban, ela realmente consegue, tá? É possível anotar qualquer movimento do corpo usando a de movimento Laban, mas não essa aqui. Essa aqui é só uma das orientações espaciais, basicamente. Existem várias. Existe uma área que é vetorização do movimento, uma coisa muito doida, porque o movimento não tá só. Principalmente nas análise cênicas, o movimento ele não tá só eu vou botar meu braço para cá. Não, existe todo um acento, um sentimento. É rápido, é devagar, vai primeiro o cotovelo, depois a mão, primeiro a mão, depois o cotovelo. Tem algum dedo que vai primeiro do que outro. Então, de maneira geral, existem muitas outras coisas que envolvem você descrever um movimento, principalmente nas artes cênicas. Então, a gente vai parar por aqui, na harmonia espacial, a gente vai falar de matemática aqui dentro. Mas é só para dizer que existe todo um mundo de análise Laban. Assim, o pessoal geralmente se estuda isso num curso de artes visuais ou artes cênicas, é uma coisa que a pessoa desenvolve num mestrado, num doutorado, e que vai muito além. Porque o cara e os alunos do cara realmente criaram muita coisa mesmo. Então a gente vai parar por aqui. Ok, 26 direções de orientação espacial. Ok. Eu falei que a gente podia criar sequências dentro dessas 26 orientações espaciais. A gente vai chamar de caminhos, mas não é caminhos do cálculo nem da análise, ok? São caminhos em sentido de sequência de movimentos. Um caminho central são caminhos que passam pelo centro do cubo, ou seja, que passam pelo retângulo branco com um pontinho preto dentro. Se você fizer um caminho que passe por aqui, ele é um caminho central. Um caminho periférico é um caminho que utiliza somente os vértices de uma face do cubo. Então, se você fosse para cá no canto, para baixo, para o meio, para baixo, para cá, babá, contanto que você não saia da face do cubo, é um caminho periférico. Caminho transversal é aquele que não é periférico, ou seja, você não vai ficar sempre num vértice, numa face do cubo, mas você também não vai passar pelo centro. Então, como se você estivesse aqui, você pode ir para cá, descer aqui, ir para cá, descer, vir para cá, subir, mas contanto que você não passe no centro, aí é um caminho transversal.
tinha essa ideia de que os movimentos que eles eram criados com essas 26 escalas, eles eram movimentos harmônicos. No sentido que eles faziam que o corpo tivesse uma harmonia diferente enquanto eles realizavam esses movimentos. E essas sequências de movimentos específicos que o Laban acreditava que aumentava a orientação espacial e a harmonia do corpo, ele chamou de escalas de Laban. Aqui a gente está com a escala diagonal de Laban, que é a mais famosa de todas, e aqui está a ordem, ou seja, aquela sequência. Perceba que ele começa com o retângulo rachurado, ele está apontando para a direita, que no caso é aqui. Ele começa aqui, aqui, aí depois ele vai para baixo, volta, vem para o canto, volta para o canto, vai para lá e chega no centro. Então é como se você fosse para um lado, para baixo, para outro lado, para baixo. Ele subia e descia da escala diagonal, basicamente. E as escalas de Laban, elas são parte de um conjunto maior de escalas que ocorrem dentro do cubo, que a gente chama de escalas de coreologia. Essa aqui é uma escala de coreologia, e aqui que vem o nosso pulo do gato e o porquê que existe a palavra teoria de nós no título dessa apresentação. Porque se a gente tirar ali, assim, dar uma esquecida que está dentro de um cubo, a gente vê um traço da escala de coreologia, que é um nó. Quando a gente consegue visualizar nós matemáticos embutidos no cubo, a gente pode pensar matematicamente sobre o que realmente são essas escalas. Essa realização nos permite embutir outros nós matemáticos que respeitam algumas condições e assim expandir o conjunto de escalas conhecidas, basicamente. E agora a gente chega na harmonia embutida. E algumas regras básicas, assim, antes de a gente começar a tentar criar criar essas escalas de coreologia. Algumas regras básicas sobre elas. Primeiro é que elas formam um circuito completo. Elas começam e terminam no mesmo lugar. Voltando aqui, ela começa e termina no mesmo lugar. Ela fecha ali, é um negócio fechado. Segundo, elas passam por cada ponto do cubo somente uma vez. Então, você não vai poder ir e voltar. No caso, com exceção daquele que você começa e termina, elas não passam por cada ponto do cubo mais de uma vez, né? E também são tipicamente de maneira simétrica, como, por exemplo, aqui, dá de perceber que existe uma simetria, assim, sabe? Não é algo totalmente diferente uma parte da outra. Peraí. Foi encher os microfones e a Sofia não tá como moderadora. Desculpa, Sofia. Sofia, gente, o teu mic não tá aberto? O teu microfone não tá aberto. Tem que abrir de novo. Deu problema. Agora voltou? Sim. Agora sim. Estava funcionando até agora, né? Tava. Tá. Menos pior, então. Eu estava falando um pouquinho sobre a repetição de caminhos, no sentido de que, por exemplo, acho que isso é mais fácil de ver na escala diagonal. A repetição de caminho, que ele quer dizer, não é necessariamente passar por um mesmo caminho exatamente, mas que, por exemplo, esse subir aqui, entendeu? Esse tipo de repetição de caminho, basicamente. A gente vai chamar de harmonia embutida o nó embutido em um cubo que satisfaz as seguintes condições. Ele não usa meios caminhos entre os pontos, e o nó tem um vértice em cada face do cubo, e o ângulo onde duas extremidades de quaisquer dois palitos, digamos assim, que tu pode ver como sendo essas retas e segmentos, o ângulo entre qualquer extremidades e dois segmentos é sempre menor ou igual a 135. Então, isso aqui, por exemplo, não poderia acontecer porque o ângulo aqui é maior do que 135. Perceba que aqui ele passa por todas as faces do cubo. Ele vai embaixo, ele vai aqui, ele vai em cima, ele vai do lado.
E é basicamente isso, pessoal. É assim, era para ser bem básico, falar sobre o que é harmonia embutida, o que são esses nós, que também são escalas de Laban e escalas de coriologia. E é isso, e fechou 15 minutos certinho. Obrigada, Sofia. Queria te dizer que seus slides ficaram muito, muito lindos. Eu adorei a sua apresentação. Ela tem um quê bem artístico, eu não sei, eu gostei muito. Obrigada. E eu vou deixar aberto. Alguém tem alguma pergunta para a Sofia? Alguém quer fazer algum comentário? Estamos aí abertos. Eu queria fazer um comentário só de como é massa, né? A gente consegue escrever muita coisa com número, né, cara? Ai, gente, minha câmera tá desligada agora que eu vi, não era pra estar desligada. A gente não te viu. Não era pra estar desligada, infelizmente. Tá, o José quer falar? Pode falar. Agora foi. Eu acho que as pessoas estão mutadas. Não, eu liberei o microfone. Então pode falar, José. Agora eu posso falar, agora tá funcionando. É o seguinte, só queria comentar que quando ela tava falando lá, eu só me lembrei daquele filme lá do Cubo lá. Não sei se vocês já viram. Vocês já viram? Eu acho que já. Tá, então vocês lembram daquela sala que se movia lá, quando eu percebi que a sala se movia? Ué, aí eu me lembrei daquela história lá. Não sei se vocês lembram dessa parte do filme, né? Que os caras percebem que a sala se move. Uhum. Aí eu me lembrei desse negócio aí. É isso, Eu pessoal. creio que tem um pouco, sim, do que a Sofia falou no filme. Nessa parte que você disse. Eu lembro dele. Que eles podiam prever onde a sala ia se mover, aí eles sabiam quando. Tinha uma hora que eles viam quando eles podiam sair, quando a sala ia encontrar a saída, lembra disso? Uhum. Mônica, você quer falar? Fica à vontade. Eu só queria elogiar mesmo a apresentação, que a Sofia a gente é da organização, né? Então a gente acompanhou todo o processo e a Sofia foi a que carregou o evento, porque ela se inscreveu 3 vezes. Ela tem 3 apresentações para fazer, para a gente ver como ela é maravilhosa, que é uma admiração que já vinha de antes. E como sou da organização também, eu recebi os slides dela antes, e aí eu já pude ver antes que eles eram lindos. Então, eu só queria parabenizar a Sofia, que todas as suas apresentações estão sendo maravilhosas. Ok, pessoal. Mas é isso, mas a pergunta só avisar que, tipo, análise de movimento e notação de movimento é uma parada completamente surtada, tá? É bizarro real. E existem vários coreógrafos, vários matemáticos até que tentaram fazer isso. Eu não lembro o nome agora, mas tem uma bailarina do Royal Ballet de Londres que o marido dela era um matemático e que ele criou uma notação de movimento que é a usada no Royal Ballet de Londres hoje em dia. Eu queria fazer sobre essa, exatamente por ser criada por um matemático e tudo mais, mas não tem quase nada online sobre isso, que também é difícil, né? E o Laban também é o mais famoso, porque o do Laban meio que serve para tudo, assim, o pessoal usa para dança contemporânea, que é uma coisa muito louca, assim, também, você conseguir descrever aquilo. Eles também usam para robótica, existe um tipo de algoritmo de robótica, de movimentação de robô que usa as escalas de Laban para poder fazer a movimentação, que também é muito interessante. Então, assim, apesar de eu falar de dança, eu falo de dança mais, assim, enquanto eu apresentava, porque é onde é usado primariamente, mas também é usado em outros lugares. Se alguém tiver mais alguma dúvida. Felipe? Não, eu só achei assim bem legal. Se for também na questão da robótica, também seria muito importante para o movimento dos robôs lá. Né? Pô, bem legal.